Olá, amadinhos! Estou de volta para o nosso momento, né? O nosso momento de revisão, né? Aula 56.2, falando de literatura, né? Segunda e terceira gerações do modernismo. Vamos lá? Aqui, ó. Então, vamos lá. Começando aqui, a questão aqui com algumas obras, né? Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, olha só. E da segunda fase do modernismo. O que fala a questão da segunda geração do modernismo no Brasil? Né? Foi iniciada em 1930, né? Com o livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. 2 anos antes, né? José Américo de Almeida havia publicado o primeiro romance, Nordestino, influenciado pelas ideias do Manifesto Regionalista do Recife, em 1926. A Bagaceira. É narrativa que denuncia a miséria, os latifundiários que tratam seus trabalhadores como bagaceira, amontoados de bagaços, restos que o higiene produz e que são descartados quando convém. Então, aqui é a segunda fase do modernismo, de 1930 a 1945. Temos aqui a divulgação dos textos em prosa. Deixa eu colocar aqui a canetinha azul, né? A vermelha ficou. Formação de grandes romancistas, poetas. Qual era o objetivo, né? Romances caracterizados pela denúncia social. Verdadeiro documento da realidade brasileira, atingindo elevado grau de tensão nas relações do eu com o mundo. Aqui, ó, principais autores na prosa. Temos aí Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Agora, a terceira geração modernista é de 1945 a 1960. Ó, a prosa, quer seja no romance ou nos contos, busca uma literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, com destaque para quem? Para Clarice Lispector. Ao mesmo tempo, o regionalismo adquire nova dimensão, com admiração para quem? Olha só, para Guimarães Rosa. E sua recriação dos costumes de fala sertaneja, penetrando fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Olha aqui os autores, né, da geração 45. Temos aqui, ó, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Telles, Mário Quintana e Ariano Suassuna. Belezinha? É isso aí, amadinho. Então, aqui terminando a nossa revisão, daqui a pouco a gente retorna para o nosso Tirando Dúvida. Até lá! Olá! Então, aí eu não falei que seria rápido? Ai, foi muito rápido, professora. Pois é, porque agora chega aquele momento de você, aluno, colocar em prática, exercitar, porque o nosso momento é do Tirando Dúvidas. Acompanhe comigo. Então, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Temos aqui o seguinte. A principal característica da prosa modernista na década de 1930 foi, olha só, ó, a principal característica da prosa, amadinho, prosa, letra A, historicismo, B, regionalismo, C, pesquisa linguística, D, indianismo, E, temática urbana. Você vai fazer aquela relação autor e obra. Você vai lembrar de Graciliano Ramos. Você vai lembrar de Jorge Amado. Opa, tô entregando? Então, olha só. Então, nós temos aqui a letra B, né? Regionalismo. Muito bem. Então, aqui vamos lá para a questão
2, que pede o seguinte: assinale a afirmação correta sobre o romance de 30. O que acontece no romance de 30, né? Você vai lembrar lá no tempo da prosa, né, que ela é neorrealismo, né? Ela foi conhecida como neorrealismo. Não, mas sem me dar muito spoiler, vamos lá. Letra A. Predominou entre os autores uma preocupação de renovação estética, seguindo os padrões da vanguarda literária europeia. B. Na obra de José Lins do Rego, predomina a narrativa curta na recriação do modo de vida dos senhores do engenho. C. Os autores em suas obras tematizaram os problemas sociais com o intuito de denunciar as agruras das populações menos favorecidas. D. O caráter regionalista dos romances desde o período deve-se à reprodução fiel do linguajar típico de cada região. E a obra de Jorge Amado pode ser considerada uma exceção no conjunto da época, porque seus romances apresentam uma grande inovação na estrutura narrativa. Então, assim, sobre o romance de 30, que acontecia no romance de 30, amadinhos? Você já sabe aí essa questão da segunda geração, que ele era uma narrativa que denunciava a realidade sociocultural da época. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Temos aqui, olha só, letra C, né? Os autores em suas obras tematizaram os problemas sociais com o intuito de denunciar as agruras das populações menos favorecidas. Belezinha? Então, vamos lá para a questão 3. Temos aí. Sobre a segunda geração, agora aí, ó, do modernismo brasileiro, é correto afirmar, veja bem, sobre a segunda geração, é correto afirmar, letra A. A cultura indígena e africana foram os principais temas explorados pelos escritores desse período. B. Chamado de fase de construção, a produção literária desse momento esteve voltada para a denúncia da realidade brasileira. C. O índio do eleito como herói nacional, reforçando ainda mais a identidade brasileira. D. Desprovida de engajamento político, nesse momento, a preocupação era acerca do aprimoramento da linguagem. E, com forte teor indianista, a poesia dessa fase esteve voltada para os temas cotidianos. Então, você que pode pegar aí a questão da apostila aí de vocês, voltar e verificar, né? O que é correto afirmar sobre a segunda geração do modernismo brasileiro? A, B, C, D ou E? Tan, 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 tan. Olha só, letra B, que vai falar sobre o que, amadinho? Ó, chamada de fase de construção, a produção literária desse momento esteve voltada para a denúncia da realidade brasileira, ainda mais relacionada a quem? Aquelas pessoas menos favorecidas. Belezinha? Vamos lá então para a quarta questão. Agora falando lá da terceira geração, ó, quem está presente, né? A Clarice Lispector, que faz parte da geração de 45. O romance de Clarice Lispector. Letra A.
Filia-se à ficção romântica do século XIX, né, ao criar heroínas idealizadas, mitificar a figura da mulher. B. Define-se como literatura feminista por excelência ou propor uma visão da mulher oprimida num universo masculino. C. Prende-se à crítica de costume ao analisar grande senso de humor uma sociedade urbana e em transformação. D. Explora até as últimas consequências, utilizando, embora a temática urbana, a linha do romance neonaturalista da geração de 30. E. Renova e define e intensifica a tendência introspectiva de determinada corrente de ficção e da geração moderna. Então, amadinho, ó, Romance de Clarice Lispector é A, B, C, D ou E. Aí você vai analisar com calma cada uma, tá bom? Qual é a alternativa? Qual é a conclusão? Então, o Romance de Clarice Lispector é o que define, renova, intensifica a tendência introspectiva, né? É um romance intimista e de determinada corrente de ficção da geração moderna. Belezinha? Até aqui a gente fez a prática de exercício, tá? Para fazer a relação, para fazer uma sondagem, né? Do que foi estudado, beleza? Que para você aprender é necessário, né? Exercitar, leia e vai resolvendo as questões. E para você, né, treinar, nada mais, nada menos do que o Se Liga no Enem. É o momento treineiro de você, né, colocar em prática. Ai, meu Deus, trabalhando o quê? As questões, né, que já constaram no Enem. Belezinha? Olha só, um texto aqui, ó. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim, a outra molécula nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. E quando eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início? Se as pessoas acontecem antes de acontecer. Se antes da pré-história já havia monstros apocalípticos. Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora essa história? Será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência. De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida. Porque preciso registrar os fatos antecedentes. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977. No ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade, porque o narrador, letra A, observa os acontecimentos que narra
sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. C. Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. D. Revela um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. E admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Então, vou voltar aqui no comando, né? Olha só, a elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, combinada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, no ano da morte da escritora. Aqui, no comando, você tem o quê? Uma afirmação. E agora vamos à questão, o que ele está pedindo? Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade. Por que o narrador? Então, você volta aqui. A, B, C, D ou E. O que o narrador faz? Então, olha só. Ele revela-se um sujeito que reflete sobre as questões existenciais e sobre a construção do discurso. Belezinha? Pronto, né? Aqui encerra a questão da correção das atividades e agora aquele momento para você relaxar. Que são as dicas, né? Lá do clube de leitura. Acompanhem comigo. Agora na terceira unidade nós temos 4 romances, né? 4 obras maravilhosas. Temos aqui Macunaíma, Modernismo, de Mário de Andrade. Triste Fim, de Policarpo Quaresma, que é do Pré-Modernismo, de Lima Barreto. Os Sertões, do Pré-Modernismo, né, de Euclides da Cunha. Temos também, né, Manifesto da Poesia para o Brasil, Modernismo, né, de Oswald de Andrade. E alguma poesia de quem, amadinho? De Carlos Drummond de Andrade, que faz parte o quê? Da segunda geração do modernismo. Belezinha? Beleza? Então aqui, amadinho, são terminadas as dicas. Você pode escolher qualquer uma dessas obras. Faça a sua leitura, faça a sua produção. E o que você vai fazer também, além da leitura do resumo, você vai anexar o seu resumo lá no seu portfólio. Belezinha? E finalizando com a mensagem do dia, nada mais nada menos com a poetisa, né? Cecília Meirelles. Faze-te sem limites no tempo. Deixa aqui essa reflexão, tá? Esse pensamento de Cecília Meirelles. Tá certo? Então, amadinho, agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula.